A paz do Senhor, meus irmãos, para nós é uma satisfação nós podermos dar aqui a nossa parcela de contribuição por meio desta pré-aula, uma vez que a aula presencialmente da lição de número 12, ela acontecerá dia 19 de março, não é? Na maior parte das nossas igrejas pelo país acontece no domingo, com algumas exceções. Mas a nossa lição em curso é exatamente essa, a lição de número 12, que trata sobre o tema Vivendo no Espírito. Isso vem corroborando, não é? Vem fechando a questão em cima do conteúdo que está proposto nesse primeiro trimestre. Deixa eu mostrar aqui, ó. A nossa lição é esta: Viva a tua obra, não é? E é uma pena que nós já estamos por encerrar esse tema, porque é um tema bastante alvissareiro. Vamos então ouvir aqui uma saudação pelo pastor Adolvilson Alves de Andrade, que está conosco aqui no estúdio, e também o Jonatas Emanuel. Mas, pastor Adolvilson, com a oportunidade. Pastor Hércules, nosso irmão Jonatas. Lembrando, pastor, nós estamos falando de Apucarana, norte do Paraná. Nós estamos aqui nos estúdios do CETADB e vamos aí transmitir mais uma aula, mais um momento especial da Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo, e com certeza, nós estaremos aí crescendo na graça e no conhecimento. Então, que Deus abençoe a todos, que tenha aí uma boa aula, em nome de Jesus. Né? Muito bem, quero aqui também louvar a Deus pela vida do meu sogro, pastor Daniel Salles Acioli, que é o presidente da nossa igreja aqui em Apucarana, e estamos ministerialmente subordinados a ele aqui, trabalhando na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. O textuário da lição é para que você que queira acompanhar. Na lição está em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Você pode também acompanhar tomando a sua Bíblia. O texto áureo diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Gálatas 5, 22. A verdade prática desta lição também ajuda, não é, a fechar essa questão, porque diz o seguinte: o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. Esta é a mensagem, o ensinamento que nós temos aqui na verdade prática. Agora, acompanhe pela sua lição ou pela Bíblia, a leitura bíblica em classe, Gálatas capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 19 até o 25 com o pastor Adolvilson. Muito bem, versículo 19: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, grutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quanto a essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Maravilha! Esse é um texto que diretamente apresenta para a igreja cristã a oposição que há, não é? Entre o viver no Espírito e aqueles que estão praticando as obras da carne. Vamos então para a aplicação desta lição com os seus objetivos, uma vez que são 3 os pontos principais desta lição. No primeiro ponto, o objetivo é destacar o que significa andar no Espírito e a sua importância para a condução da vida espiritual. Já no segundo ponto, a nossa meta, o objetivo da lição é apontar os aspectos que envolvem o confronto entre a carne e o Espírito. Por fim, no terceiro ponto da lição, nós vamos ressaltar os dons e o fruto do Espírito como predicados essenciais para a vida e o caráter cristão. Com isso, nós temos uma definição aqui dos objetivos desta lição. O pastor Adolvilson vai trazer para nós, não é, a palavra-chave com o seu significado, a sua simbologia.
Bom, a palavra-chave desta lição, meus irmãos, é Espírito. Claro, está fazendo uma referência ali ao Espírito Santo de Deus. E alguém fez uma pergunta para mim: pastor, o que é o Espírito? É uma forma errada de perguntar. O correto é: quem é o Espírito Santo, não é? E ele aparece nas Escrituras sendo igualmente Deus, assim como o Pai e o Filho. Então é um assunto aí que envolve toda a Trindade, não é mesmo? Nós encontramos aí provas dessa Trindade que nós ensinamos e cremos através aí do batismo, através da bênção também pastoral, e o próprio Jesus, não é? Ao falar sobre o Espírito Santo, que é a palavra-chave de hoje, se refere a ele como outro Consolador. Veja bem, outro, não é? É como se ele dissesse outra pessoa. Portanto, a palavra-chave se refere ao Espírito Santo, está em voga aí a Santíssima Trindade, Deus e o Filho e o Espírito Santo. Maravilha! Com essa definição então da palavra-chave, nós avançamos no nosso estudo para a introdução desta lição. Observe que o salvo em Cristo Jesus, desde o momento que o aceita, não é, como seu único e suficiente Salvador, importante que nós devemos ter o Senhor não só como Salvador, mas também, como eu disse, como Senhor, porque tem gente que quer Jesus só como Salvador, mas não como Senhor da sua vida, e Jesus deve ter esta primazia aqui nas nossas vidas, sobre nós, não é? Somente este salvo, que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, é que pode passar pelas diversas situações da sua vida e experimentar verdadeiro avivamento espiritual, porque, na verdade, as dificuldades da vida fazem parte, não é? E o momento do avivamento, ou as experiências que vivemos de avivamento, são exatamente para nos trazer cada dia mais, cada instante mais próximos ao Senhor. A vida cristã é, nesse sentido, uma jornada espiritual que começa no dia da conversão, e ela não para ali, porque ela prossegue até a morte. E nesse sentido, né, se a pessoa perseverar até o fim. O texto do evangelista Mateus, no capítulo de número 10 e o verso de número 22, nos traz exatamente este amparo, né, bíblico-teológico. O texto diz assim, ó: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E outro, quando você lê Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, ali na revelação que Jesus deu para João, né, a respeito daquelas igrejas da Ásia Menor, você vai observar ali que quem ia receber, ou aqueles que receberiam as bênçãos ali propostas, era apenas aqueles que vencessem, ou que fossem até o fim. Então essa deve ser a prerrogativa da nossa jornada. Na caminhada espiritual, o crente precisa de fato conservar-se fiel, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Para isso, é necessário andar no Espírito. Essa é a introdução, pastor, da lição. Agora nós vamos avançar para o primeiro ponto da lição: a vida no Espírito. Não tem como ser diferente, não é? Ser cheio do Espírito Santo é a prerrogativa. Glória a Deus. O primeiro tópico, você que está acompanhando com a sua lição, tópico 1 e o subponto 2, andando em Espírito, não é? Na Bíblia, o verbo andar, está aí já a explicação. O que significa andar no Espírito, não é? Tem um sentido figurado de viver, experimentar, praticar e conduzir a vida espiritual. É por isso que Paulo escreve: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis, não é, a concupiscência da carne. Pastor, antes disso eu estava dando uma pesquisada. Noé e Enoque são os únicos nomes que o livro de Gênesis testemunha de forma clara e inequívoca que andaram com Deus, ou andaram no Espírito, né? Lá em Gênesis 5:24 diz assim: Enoque andou com Deus, né? E já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Olha que colocação. E Gênesis 6:9 diz: esta é a história da família de Noé. Era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Então nós temos esses dois exemplos aí e nós vamos entender
o que significa andar com Deus, não é? Andar em espírito com E maiúsculo. Isso é muito importante quando nós damos os primeiros passos estudando a Bíblia Sagrada, entendemos que o E de Espírito, quando se refere ao Espírito Santo, é com E maiúsculo. E a gente vê alguém, pastor, escrevendo lá em alguma mídia, aí, o Facebook é errado. Então é bom que nós aprendamos, né? Espírito Santo, quando nós lemos na Bíblia Sagrada, com E maiúsculo, ele tem que estar, melhor dizendo, com E maiúsculo. O E minúsculo se refere ao espírito humano, não é? Ele tem um significado espiritual muito elevado e profundo. É ter uma vida cristã subordinada à direção do Espírito Santo, pautada nos ditames da santa palavra de Deus. Então, andar no Espírito é ter uma vida espiritualmente avivada, conforme Romanos capítulo 8 e o versículo 1. Também eu creio que o senhor já achou ali. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus por isto, né? Muito bem, vamos para o próximo ponto, pastor, tópico 1 e o subponto 2. Por que andar no Espírito? Percebam aí que tem uma pergunta, né? O crente em Jesus deve andar de acordo com o Espírito Santo para não cumprir os desejos da natureza carnal. Em Gálatas 5,16 nós vamos estar explicando aqui. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo disse: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam, na prática, aí, segundo os desejos da carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Vale a pena aqui explicarmos, mas o que é carne? Dentro do contexto do Novo Testamento, neotestamentário, o vocábulo carne é sarx, né? Essa palavra é utilizada para designar, pastor Herpes, nossos irmãos, esta natureza adâmica que domina o velho homem e o leva a praticar as obras da carne relacionadas em Gálatas 5, 19 e 21. Então, carne é os desejos da carne. Que as pessoas que não tiveram encontro com Jesus, uma transformação através da ação direta do Espírito Santo, eles estão ainda escravos desses desejos. Quem domina é a velha natureza, a natureza recebida lá do primeiro homem, não é mesmo? Agora, o que é espírito? A palavra espírito, no grego, é pneuma. Esse termo significa sopro, vento, respiração, princípio de vida. Também descreve o espírito que habita no homem, o qual foi soprado por Deus. Então, irmãos, esse assunto aqui não vivemos mais de acordo com os desejos da carne. Nós vamos perceber mais adiante que esses desejos foram crucificados com Cristo. Por isso, andando no Espírito, o salvo tem vitória sobre o império do pecado e da morte. Maravilha, de forma que a maneira do crente vencer, não é, os desejos da carne é estar cheio do Espírito Santo. Não é? Aquele que está cheio do Espírito Santo, conforme diz o texto de Gálatas, não cumpre os desejos da carne. Como andar em espírito é o subponto 3 que você tem na sua lição. Não é fácil andar no espírito. Alguém vai dizer, não, eu sou bom e tal, eu ando no espírito o tempo inteiro. Olha, a gente tem exemplos da Bíblia, né? De homens e mulheres. Você veja que é algo bastante complicado o andar no espírito, o estar em sintonia com o espírito, o viver submerso, submetido à ação do espírito. Infelizmente, a inclinação da natureza carnal, aquela que nós herdamos, não é, dos nossos primeiros pais, aí referindo-se ao pecado original de Adão e Eva, não é? Inerente a todos os seres humanos, faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. Então, tudo aquilo que nós fazemos que está em desacordo com a vontade de Deus para a vida do ser humano, vai fazendo com que nós nos afastemos de Deus. E isso, na verdade,
é uma ação do Satanás, uma ação do inimigo das nossas almas, porque o que ele quer é que nós nos afastemos do Senhor e com isso não sejamos participantes da salvação, porque o diabo sabe que a derrota dele já é vinda, não é? E aí o que ele quer é fazer com que a gente também perca a bênção da salvação. Quando as pessoas aceitam a Cristo como seu Salvador, elas passam a ser novas criaturas. Isso através do processo que na Bíblia está descrito como o novo nascimento. João, não é, o apóstolo, no Evangelho, no capítulo de número 3, ele discorre a respeito desta experiência, porque o relato dele no capítulo 3 dá ciência de uma visita que Nicodemos fez a Jesus. E enquanto Nicodemos visitava Jesus, ele perguntou para o Senhor: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí o versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Prerrogativa colocada então por Jesus: aquele que quer ver o reino de Deus precisa nascer de novo. E o nascer de novo é exatamente aceitar a Jesus, e a partir do aceitar Jesus, porque o aceitar Jesus às vezes para alguém pode soar algo muito vazio. Aceitar Jesus é reconhecer que Jesus é Senhor, é Salvador, e doravante viver de acordo com aquilo que Jesus nos deixou através da sua palavra. Então não é um aceitar apenas no sentido de que eu vou na igreja e eu vou aceitar Jesus e vou continuar a minha vida. Não é bem assim, porque andar com Jesus implica mudança de vida, mudança de comportamento, e infelizmente nem todos estão dispostos a isso. Entretanto, é importante que é necessário, né, que a gente cultive um relacionamento espiritual e perseverante com Deus. O perseverante é porque há momentos que são mais intensos do que outro, mais difíceis do que outro, e é exatamente nesse momento, se você não perseverar em andar com o Senhor, que você vai pecar e vai se afastar de Deus. Então, o aspecto então da perseverança do relacionamento é este. Portanto, para o crente andar em espírito é preciso. Vamos lá, pastor. Isto, primeiro, ter o Espírito Santo. Temos algumas referências. Pastor, lembrando que nós não herdamos os pecados de Adão e Eva, e sim a natureza pecaminosa, tá? João 14,17 está ali, ó. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então, olha aí, ó, né? Portanto, para o crente andar em espírito, não é? É preciso ter o Espírito Santo, claro, e ser guiado pelo Espírito Santo. João 8,14, né? Porque Romanos. Isso, está errado aqui. Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Por isso que é fácil entender. Quem que é filho de Deus? Será que todos são filhos de Deus? Não, a explicação está aí. Filho de Deus é aquele guiado, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, né? E aos Efésios 5,18 está lá que nós precisamos ser cheios. Portanto, ter o Espírito Santo, ser guiado e ser cheio. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Então está aí como é que nós devemos andar, o que é preciso para andar, não é? Em Espírito. Alguém diria assim, esse é o segredo para andar cheio de Espírito. Na verdade não é o segredo, não, está revelado, está na Bíblia, não é? Agora é só pôr em prática. Está escrito. Não é segredo nenhum esse negócio, está revelado. Vamos lá então. Ter uma vida espiritualmente avivada é andar no Espírito e viver de acordo com os ensinamentos bíblicos. Com isso, nós acabamos aqui este primeiro ponto da lição. Agora nós vamos para o intervalo. Logo após, nós retornamos com o tema o confronto entre a carne e o Espírito. Até mais.
O CETADB é o centro teológico mais próximo de você. O aprendizado é monitorado por obreiros através de material autodidático e você pode estudar por extensão com um custo acessível. No CETADB você tem os cursos de nível básico, médio e avançado. Informe-se no site www.cetadb.com.br ou no telefone 43 3426 0003. Seja um aluno do centro teológico que mais cresce no Brasil. CETADB é o ensino teológico além das fronteiras. Maravilha, meus irmãos, retomando aqui a nossa aula. Ponto de número 2, se você tem a sua lição, acompanhe. Deixa eu já dizer aqui, nós já vamos iniciando aqui os estudos das últimas lições do nosso trimestre. E a CPAD já está disponibilizando as novas lições para o próximo trimestre. Vamos estudar sobre a família. Então, a minha dica para você é se antecipe. Não é? Já compre a sua revista, adquira através do site cpad.com.br. Depois nós vamos colocar aí para vocês, para que vocês possam fazer essa busca, ou também nas lojas, não é? As lojas da CPAD espalhadas pelo país, você pode também fazer a sua solicitação. Se organize, você que é superintendente da escola dominical, já faça aí o seu levantamento, faça a solicitação das revistas, incentive os irmãos, não é? A igreja de um modo geral, porque o estudo sobre a família envolve toda a igreja. E com certeza você será abençoado. Vamos seguir, meu pastor? Vamos seguir lá. Bora lá então. Tópico 2, o subponto 1. Em termos espirituais, é a maior luta, carne versus espírito. Está aí, não é? É a maior luta na vida do crente salvo. É interessante que antes da conversão não existe essa luta, não. Porque já está dominado, entregue, né? Já está dominado pelo inimigo, mas depois desta transformação feita pelo Espírito Santo, começa aí uma luta terrível, né? A natureza carnal, herdada de Adão, é alimentada pela concupiscência da carne, ou desejo descontrolado, né? Ela se inclina para as estruturas pecaminosas criadas pelo diabo com o objetivo de afastar os seres humanos para longe de Deus. Então nós vamos observar que esses desejos carnais, eles afastam o ser humano de Deus. Por isso, o apóstolo João escreveu: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. E quando nós falamos em mundo, é essa sociedade pagã que está aí fora, com seus falsos valores, sua falsa maneira de viver e também com seus falsos deuses. É o que está aí no mundo, né? E aqui, pastor, lá em 1 João 5,19, não ameis o mundo. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. É ele que controla o mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos aqui de passagem, conforme lá 1 Pedro 2,11, peregrinos e forasteiros sobre a face desta terra. E nem podemos nos sujeitar, né, às coisas do mundo. Olha, concupiscência é uma palavra que às vezes os irmãos se enrolam até para pronunciar, não é? Ela diz respeito aos desejos sensuais e diz respeito também à cobiça de bens materiais. Então, a concupiscência, ela fecha a questão nesse sentido. Quando nós temos anseios, desejos, que nós não controlamos eles. Por isso, o apóstolo Paulo usa esta palavra que, traduzida aqui para o nosso português, é concupiscência. Quando os desejos afloram de forma que não está sob o controle das pessoas. Porém, aqueles que andam no Espírito, eles não cumprem o desejo da carne. Ou seja, vencem esta concupiscência. Infelizmente, muitas pessoas não querem saber de Deus. E isso é uma realidade em nossas vidas. Nós estamos já agora para o mês de março, mas nós recente passamos aqui no Brasil pelo Carnaval e a gente observa, não é, aquela coisa das pessoas, os que são crentes, ainda assim nós temos alguns crentes que nós podemos dizer que são safadinhos, né? Não vamos classificá-los de outra forma, são apenas safadinhos, carnaval, né? Que se perdem no Carnaval,
dão uma passeadinha ali fora e tal, mas são safadinhos. Mas você observa que a população, de um modo geral, que não é crente, se entrega mesmo a essa coisa que é o carnaval. Por quê? Porque não querem saber de Deus, não temem a Deus e sequer respeitam a Deus. Elas são seduzidas e afastadas para longe de Deus por meio de vários instrumentos. Quais são esses instrumentos? As falsas religiões, o humanismo, o materialismo, a sensualidade, enfim. E aí, por aí vai. São os instrumentos que o diabo usa para nos afastar de Deus. Como resultado, então, as pessoas se esquecem de Deus e procuram agradar ao diabo, porque o afastamento de Deus é mais ou menos como, deixa eu usar esse estojinho aqui do óculos, ó. Deus está aqui, não é? E você está aqui. Se você sai da presença de Deus, Deus está dando cobertura, né? Se você sai da presença de Deus, quanto mais distante você estiver de Deus, mais próximo você estará do inimigo, porque ele anda ao nosso derredor. Ele está próximo, né? Buscando a oportunidade para derrubar. E a própria natureza carnal, que é corrompida pelo pecado, também faz com que as pessoas desistam, se esqueçam de Deus e não queiram nenhum tipo de proximidade com Deus. Não por acaso o apóstolo Paulo admoestou, chamou a atenção de todos a respeito desta grande luta que acontece entre a carne e o espírito, e propriamente, né, aqui no texto de Gálatas capítulo 5, um dos textos que nós lemos a partir do versículo de número 16, que é exatamente a leitura bíblica que nós fizemos, introdutória. Nós lemos a partir do 19, mas já a partir do versículo 16 nós temos essa colocação feita pelo apóstolo Paulo. Então, pastor, veja bem, com essa relação aí, muitas pessoas não querem saber de Deus. Nós temos aí, eu marquei aqui um salmo para corroborar com isto, com essa afirmação. Salmos 14:1. Diz o tolo no seu coração: Deus não existe. E se Deus não existe, corrompem-se e cometem atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Segundo, se Deus não existe, o diabo não existe. Né? Então o inferno não existe. Então eles se corrompem. E a origem dessa palavra corromper é terrível, é estragar, apodrecer, não é? E tem outra colocação: e o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. E conforme nós lemos ali, não, o povo não quer saber de Deus, porque e o Senhor falou para se aproximar de Deus. Quando uma criança ela quer aprontar, o que ela faz com o pai ou com a família? O pai está em determinado lugar, ela fica o mais distante, mais longe possível. E pode procurar que ele está aprontando, essa criança está aprontando alguma coisa. Então, quanto mais longe de Deus a pessoa pensa que Deus já está vendo e começa aí a se corromper. E tem gente que fala: eu vou ficar um pouco longe aí, né, para ver se eu pratico alguma coisa, ninguém vai ver mesmo. Mas Deus está. Lucas capítulo 16, a partir do versículo de número 19, eu abri a Bíblia aqui para confirmar essa referência, de fato é assim. Tem ali a parábola do rico e de Lázaro. Sim. E aqui você tem um exemplo bem real a respeito do que é viver segundo a carne e do que é andar em espírito. E o destino que cada um tem, daquele que anda satisfazendo os desejos da carne e daquele que anda no espírito. Veja que, independente daquilo que se vive aqui nesta terra, o destino ele é bastante diferente, e é importante que atentemos para isso, como crentes, para que possamos nos conservar fiéis, fiéis ao Senhor, e podemos fazer parte desta tão grande salvação proposta pelo nosso Deus. Agora, as obras da carne. O pastor Adovils, ele deu uma introdução a respeito do que significa carne. Carne, o termo grego, significa sarx, ou a palavra grega traduzida por carne é sarx, que é a natureza decaída do homem, cuja inclinação é a prática daquilo tudo que não agrada a Deus e que nos afasta de Deus, conforme nós estamos falando. Assim, as obras da carne, segundo a epístola aos Gálatas, que é o texto primário nosso,
são as práticas e atitudes e também os pensamentos contrários à santidade exigida por Deus para aqueles que são fiéis à sua palavra. Então, aqueles que desejam viver uma vida no Espírito não pode satisfazer as sarx, que é a carne. Fugir das práticas, das atitudes, não é, que são contrárias à santidade que Deus exige para cada um de nós. É verdade que, veja bem, Romanos 7, 19 e 20, na Nova Almeida Atualizada, diz lá, Paulo escrevendo, porque não faço o bem que eu quero. Mas, olha lá, mas o mal que eu não quero eu faço. Talvez essa luta constante, não é? Agora, mas eu faço o que não quero. Já não sou eu quem faz, mas sim o pecado que habita em mim. Essa luta constante entre carne e espírito, enquanto tivermos sobre a terra, vai existir sim esta luta no nosso ser, não é? É interessante, pastor, que nós falamos muito sobre carne. Mas na realidade, a alma não transformada, a alma que não deu o encontro com Deus, que leva esta carne a pecar. Ela funciona como um imã, né? Ela atrai tudo que é ruim. Na alma. Porque a carne sem alma não é nada, sem o espírito não é nada. Então, o que conduz ao pecado? É a alma que precisa de tratamento, é a alma que precisa ter um encontro real com o nosso Deus. Maravilha, identificamos então, com base nesse texto, não é? Pelo menos 15 tipos, sem fechar a lista, pois o autor bíblico ele acrescenta e coisas semelhantes a estas. Então, aqui nós identificamos diretamente 15 tipos de obras da carne. E estas podem acontecer em várias categorias, né? Práticas sexuais ilícitas, práticas religiosas, mau relacionamento humano e vícios e maus hábitos. É óbvio, alguém vai dizer assim, mas fumar não é pecado, porque não está escrito na Bíblia. De fato, na época em que o texto bíblico foi escrito, não se falava em fumo, não é? Não se pensava nisso, fumo muito depois é que passou a ser prática na vida do ser humano, de maneira que, quando o apóstolo Paulo, aqui em Gálatas, ele diz, e coisas semelhantes a estas, então aqui ele está acrescentando o fumo, a cocaína, a maconha, essas coisas todas que a turma cheira, injeta, e essas doideiras todas, tudo isso daí está incluso em coisas semelhantes a esta. Aí o indivíduo trata a respeito de fornicação, é a relação sexual que acontece entre quando são solteiros, não é? Ou a prostituição, ou outros tipos de relações sexuais contrárias ao regramento da Bíblia, não é? Que não estão em conformidade com o padrão bíblico. Então isso tudo entra nesses pecados aqui que Paulo listou. Agora conforme está proposto aqui pelo pastor Elinaldo Renovato, né? Que foi o autor da lição. Não está fechada essa lista, porque coisas semelhantes a essa, isso amplia muita coisa que às vezes acaba acontecendo. Hoje existem os pecados cibernéticos, né? Os pecados que se cometem sem estar junto com a pessoa, mas você comete ali na sua mente, no seu pensamento. O apóstolo Paulo, ele encerra esta parte da carta, da epístola aos Gálatas, dizendo, e os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então alguém vai dizer, mas da onde que vocês tiraram que tal pecado não vai acontecer de ir para o inferno? Aqui você tem esta claridade, vamos colocar assim, essa luz lançada sobre a Escritura, ou através da Escritura sobre esse tema, dizendo que os tais não herdarão o reino dos céus. Agora, vamos ver aqui, 1 Coríntios capítulo 6, e o versículo 9, o texto bíblico diz assim, não sabeis que os injustos não herdarão, ou não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Amém? Eu li a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, os versículos
9 e 10. Pastor, Fechou a questão e ali. assim, não é puro capricho de Deus. Aí eu não quero que vocês pratiquem isso, eu não quero que vocês façam isso. Tudo isto que ele diz, essas práticas, é para o bem do próprio ser humano. Tudo corrobora para o bem. Então, se nós não praticarmos essas situações, práticas sexuais ilícitas, práticas religiosas, mau relacionamento humano, os vícios, está escrito na Bíblia, se olha, é proibido fumar, Deus não é vício. E qual é a consequência de ser um fumante? Problemas de saúde, problemas no pulmão. Então, tudo o que Deus coloca para que nós não façamos é para o nosso próprio bem. Eu já dissemos isto em outras aulas, não é um capricho de Deus. Tudo isso que está escrito é para o nosso bem-estar. Isaías 59, para encerrar esse tópico, diz assim, ó: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O pecado, a iniquidade, a transgressão, ela proporciona essa divisão entre nós e o nosso Deus, de forma que devemos estar em comunhão com o nosso Deus e cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Em termos espirituais, o confronto entre a carne e o espírito trata-se da maior luta da vida do crente. E, de fato, é uma guerra bastante complicada. O próprio apóstolo Paulo, conforme já mencionado pelo pastor Adovilson, ele diz dessa dificuldade dentro de si, dizendo, olha, o mal que eu não quero fazer, esse faço. E o bem, que esse eu quero fazer, eu acabo não fazendo. Veja a luta que há, e é uma luta tremendamente acirrada. O avivamento pelo fruto do Espírito é o ponto, é o tópico de número 3, e vamos avançando Isto aqui. você que está com a sua lição, tópico 3 e subponto 1, fruto do Espírito. Dons e fruto do Espírito são características essenciais para a vida e o caráter cristão. O uso dos dons espirituais sem a prática, isso aqui é interessante, do fruto do Espírito pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo, ou seja, aparentemente acontece grandes milagres, enfim, mas como que está a vida desta pessoa, né? Está produzindo aí frutos realmente? Então é um caso de se pensar. Nem todos os cristãos são portadores da graça dos dons espirituais, mas todos devem experimentar e testemunhar o fruto do Espírito em sua vida, pastor Hermes. Muito bem, olha só como eu estou acompanhando aqui o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, falando, né, das suas dificuldades. Olha só que coisa que ele escreveu, está em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8, né? Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida, porque ele diz que por fora as lutas eram intensas, mas por dentro ele tinha temores. O apóstolo Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, soube resistir no dia mau, no dia apropriado, quando as tribulações e as dificuldades se intensificaram, e justamente por causa da ação do Espírito ele venceu essas etapas da vida. Quando ele chega ao final da sua carreira, escrevendo para Timóteo, ele reverbera o texto de 2 Timóteo 4 e o versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Cheio do Espírito Santo. Isso é fruto do Espírito Santo na vida de um crente. Um cristão não pode dar bom testemunho sem a unidade do fruto do Espírito. Não pode ter amor sem ter fé. Não pode ter gozo, que é a alegria, o contentamento, e não ter benignidade, bondade ou temperança, conforme o texto de Gálatas 5, 22 e 23. Ou seja, alguém que tem os frutos do Espírito Santo, esse tal certamente dará bom testemunho
porque a sua vida frutifica isso. Caráter, né? Agora, quando você vê um indivíduo que dá péssimo testemunho, pode ter certeza que se procurar, não tem fruto nessa árvore, né? É uma árvore seca e está precisando de um reavivamento, uma poda, né? Uma árvore, e aí a minha mãe mora numa chácara e lá tem um pomar e tal, então quando as plantas que tem lá, de mexerica, de confiança, de laranja, de lima e tal, deixa produzir, ela vai e ali nos pontos certos e faz a poda, né, daquela árvore. Tem muito crente precisando ser podado, limpado, tirado a galhada ruim que está ali, para que possa produzir frutos. Um aspecto importante do fruto não pode ser, ou que ele não pode ser dissociado do outro, porque de fato essas duas coisas andam juntas. Não é? Tem gente que consegue fingir e enganar alguns, mas não vai conseguir enganar todos. E também engana por um espaço de tempo, não vai conseguir enganar todo mundo o tempo todo. Tem que estar atento. Podemos usar o exemplo de uma fruta, já que eu mencionei aqui as mexericas, poncã e tal, né? É uma unidade, porém são vários gomos dentro, né? Quando você abre ali aquela mexerica suculenta, aleluia, não é? Você vê que é um fruto só, mas repartido em 9 gomos. Assim é, ou deve ser, a vida do crente. É uma unidade, porém frutifica de diversas formas. Interessante que, olha só uma observação que o professor deve fazer, o aluno também. Lá em Gálatas 5:19, que é a leitura bíblica em classe, está escrito obras da carne. E já no 22, fruto do Espírito. Então veja bem, por que não seria frutos da carne? E eu marquei aqui, ó, uma obra, quando fala obra da carne, não é? É algo que o homem produz por si mesmo, depende dele. O fruto é algo que é produzido por um poder que não é dele mesmo. Então a obra depende do homem, os desejos, enfim. Agora, fruto não é um poder dele que produz fruto. Se as obras falam de esforço, por exemplo, a questão da carne, as obras falam de esforço, o fruto é algo natural, não é? Tem aqui um senhor, um pesquisador, Donald Guthrie, professor do Novo Testamento, diz que mudança da obra para o fruto é importante, porque remove o ênfase do esforço humano. Quando fala obras da carne, é esforço humano, não é? Obra da carne. Agora, é resultado de labor, do trabalho do homem. Agora, fruto do Espírito é algo sobrenatural, é algo que vem sobre o ser humano e produz esses frutos. É uma ação direta da Trindade, né, na vida daquele que, conforme a gente diz no nosso dia a dia, aquele que dá lugar para o Espírito Santo fazer da sua vida produtiva. Porque tem crente que fecha, né, o seu coração para a ação do Espírito Santo e acaba vivendo uma vida medíocre, não é, improdutiva. Pastor, desculpa, é interessante o que eu vou falar agora, pastor, que tem alguém que diz assim, que os dons é a pessoa cheia do Espírito Santo, que é melhor, os dons é a pessoa que produz o fruto do Espírito. E não é, por exemplo, o fruto do Espírito é diferente dos dons, é distinto, não é? O fruto do Espírito é criado e produzido, já os dons são dados e recebidos. O fruto do Espírito começa com o novo nascimento, já os dons vêm após o batismo do Espírito Santo. O fruto do Espírito procede de nosso interior, já os dons espirituais procedem do céu para nós. Então tem essa diferença. Tem alguém que fala assim, não, o batismo do Espírito Santo também é os frutos do Espírito. Produziu o fruto do Espírito, está batizado no Espírito Santo, então não é diferente. Por exemplo, o fruto do Espírito está relacionado com o caráter, já os dons estão relacionados a serviço para Deus. O fruto do Espírito continuará para sempre, já os dons terminarão um dia. Fruto do Espírito não se divide em um só. Os dons espirituais são diversos e repartidos pelo Espírito Santo, tá bom? Terminará um dia, nós já estudamos sobre isso, nós não somos cessacionistas, né? Lá quando a igreja for retirada, aí sim os dons cessarão. Os 9 aspectos do fruto. Na Bíblia, nós vamos aqui acompanhar agora separadamente, né, cada um deles. Primeiro, o amor, ou em alguma tradução, caridade, que é a tradução do grego ágape, ou agapao, é mais que filantropia,
pois significa o verdadeiro amor como sinônimo do amor ágape, o amor de Deus no coração do homem. Por que é importante a gente frisar que é mais do que filantropia? Porque tem gente que acha que porque faz caridade, não é? Ele está refletindo este amor ágape, não é? E de fato não é. É importante fazer filantropia, ajudar os necessitados, é importante socorrermos os aflitos, não é? Quando nós temos condições de fazer e não fazemos, então aí é pecado, mas nós devemos entender que isto não é a significância, a plenitude do termo ágape da palavra de Deus, não é? Porque tem gente que se escuda nisso, a doutrina espírita especialmente, não é? Ensina desta forma, dizendo que fazendo filantropia você está demonstrando amor. E na verdade a gente sabe que não é bem assim, porque tem gente que faz filantropia e sequer toma conhecimento de quem são as pessoas, da realidade da pessoa, vira as costas, ou na verdade faz aquilo mais para ter um alívio na sua consciência, mas de fato não está demonstrando amor. Texto de Filipenses capítulo 1, versículo de número 9 diz assim: e peço isso, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Esse é o amor. Agora, o segundo aspecto que nós temos ali é o gozo. É verdade, e tem algo impressionante aí. São 9 frutos do Espírito. O primeiro é o amor. O amor é a base para todos os outros, pastor, frutos do Espírito. Com certeza. Então, o indivíduo que não tem esse fruto na vida dele já começou mal. Um determinado dia eu cheguei em sala de aula e falei para os alunos: resuma todos os 6 livros da Bíblia em uma só palavra. Aí um olhou para o outro e ficaram: e agora? E a palavra que resume toda a palavra de Deus justamente é o amor, esse amor ágape, o amor de Deus, né? Então, o primeiro, não por acaso, é o amor, que é a base de todos os outros frutos aí. Bom, o segundo é o gozo, não é? Está aí no grego chara, e é a alegria produzida pelo Espírito Santo. É interessante que ali tem uma menção de Filipenses, e eu me lembrei agora, quando o apóstolo Paulo escreve esta epístola aos Filipenses, ele estava preso, não é? Com fome, abatido, acho que apanhou bastante, e no outro dia ele não sabia se estar vivo ou morto. E o teor da carta aos Filipenses é justamente alegrai-vos no Senhor. Por mais de 14 vezes está registrado: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Ele usa sinônimos de contentamento, satisfeitos. Né? A pessoa numa situação daquela e diz: alegrai-vos no Senhor. Que coisa interessante. Então, a alegria produzida pelo Espírito Santo. Fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. É o texto de Filipenses 1:4. Já o texto de Lucas, capítulo 8 e o versículo de número 13, ele diz algo também, nesse mesmo sentido. Diz assim o texto, Lucas 8 e o versículo 13. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Aqui em Lucas 8, Jesus está explicando a parábola do semeador, e ele está exatamente aqui fazendo uma referência a chara, a alegria. O indivíduo recebe a palavra, fica alegre, faceiro, como diz os nossos irmãos gaúchos. Porém, quando vem as lutas, as aflições, aquela facerice dele, aquela alegria apaga. Isso não é, de fato, fruto do Espírito. Agora, o terceiro aspecto que nós temos ali é paz. Eirene é a paz de Deus que excede todo entendimento. Sabe assim, aquele momento difícil em que as coisas acontecem e estão fora do seu controle, fora do seu domínio, e que você já viu que não tem o que fazer.
é nesse momento que esta paz invade a sua vida e você consegue ter esta tranquilidade. E exatamente esta paz, que é a única que nós recebemos da parte de Deus, né? É a paz que recebemos da parte de Deus, ela tem essa completude. Glória Diz a o Deus. texto: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Seja o que for, haja o que houver, quando nós produzimos os frutos do Espírito, esta paz de Deus, ela invade o nosso ser. Glória a Deus. E o próximo, pastor, o número 4, é longanimidade, não é? Está do grego ali. Macrotomia. Isto é paciência para suportar. Aliás, Deus é longânimo. E tem várias referências, mas eu separei aqui Hebreus 12:1, que diz lá: portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência. Está aí a carreira que nos está proposta. Interessante que aos Hebreus 12:1 ele diz lá: portanto, nós também vamos vencer pela fé. Encerra-se ali Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, que venceram pela fé, e já começa o 12, portanto nós também venceremos pela fé, agora corra com paciência, não é? E está ali, ó, paciência para suportar as adversidades e defeito do outro. Tá aí, então, Longanimidade é uma das características da deidade. Deus. Nós não fomos consumidos ainda justamente porque Deus é longânimo. Ele vai relevando, dando oportunidade para que a gente se reconcilie, para que a gente se arrependa, para que a gente volte aos seus pés. Não é? Muitos estão aí vivendo este tempo da longanimidade de Deus. Se afastaram da presença do Senhor e Deus está dando a estes uma nova oportunidade. Isto é a longanimidade de Deus. Agora nós temos a benignidade. Chertotes, que é a qualidade de quem é benigno, bondoso, complacente e perdoador. Também é uma característica da deidade, mas é fruto do Espírito. Você identifica uma pessoa que é benigna justamente por essas qualidades, né? Ele é bondoso, ele é complacente, é perdoador. O antônimo de benigno é maligno. Então você vai conseguir aqui fazer esta associação bem facilmente, não é? O indivíduo que é do bem, não é? Ele tem essas características ali que são importantes, não é? Para as nossas vidas. Depois, bondade. Isto, a bondade, está ali do grego, não é? Agatosune. Isto refere-se àquele que é bom. E quem é bom? Deus é bom. O pastor vai separar ali Com certeza. o texto. O moço chegou para Jesus e falou: bom mestre. E Jesus já logo corrigiu ele a respeito do bom. Não é? Porque Jesus esclareceu para ele a respeito de quem é bom. Mateus capítulo 12 e o versículo de número... aqui o texto está se referindo a outra coisa. 12:35. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Esse é o texto de Mateus 12:35. Mas no caso do jovem, não é, que era rico, ele chegou para Jesus e disse: bom mestre, e Jesus já corrigiu, ele falou: não, olha, bom é um só, que é Deus. O que eu posso fazer? Fechou a questão, né? Fechou a questão em relação a isso. Mas veja, o texto de Efésios também nos ajuda na compreensão do que é a bondade, não é? Efésios capítulo de número 5, eu vou abrir aqui para os irmãos, para nos referirmos ao texto, no Efésios 5, e o versículo é o 9. Achei aqui Efésios 5 e 9. O texto diz assim, ó: porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade. O texto anterior, para a gente fechar com o texto, diz assim, ó: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor.
andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Ou seja, se não tem bondade, se não tem justiça e não tem verdade, fique certo que o que está sendo produzido ali não é fruto do Espírito, mas obra da carne. Muito bem, o número 7 é fé, ou grego pistes. Não é fé natural, está escrito na lição, não é? Nós estamos no tópico 3 de subponto 2, mas produzida pelo Espírito Santo no coração dos que creem em Deus. É um dom, não é? Conforme as Escrituras. E eu só separei aqui aos Hebreus 11:6, não é? Que diz lá, vamos lá, deixa eu achar aqui, aos Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então isto é fé, é um outro aspecto do fruto do Espírito. É interessante que nós podemos pedir fé. Certa feita os discípulos chegaram até Jesus e disse: Senhor, acrescenta-nos a fé. Nós podemos falar: eu preciso de fé, acrescenta a fé em mim que eu estou precisando. Existem momentos na vida que, se nós não tivermos esta fé que frutifica na vida de um crente cheio do Espírito Santo, a gente fica debilitado para superarmos aquele momento. Então, pedir fé é sempre muito bom. Mansidão, do grego prautes, diz respeito àquele que é manso, que é sinônimo de brandura, de gênio afável, sossegado e dócil. Né? Mansidão, como uma ovelha, né? Manso, é assim que é. O texto de Mateus, no capítulo de número 5, é exatamente o texto das bem-aventuranças. O Senhor diz: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Esse é o texto de Mateus, capítulo 5 e o versículo de número 5. Agora, o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, na primeira epístola, 6 e 11, e ele diz: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, e ele encerra dizendo a mansidão. Paulo está aconselhando Timóteo para que ele vá bem na vida, no ministério, e dá esses conselhos poderosos e abençoadores, né, para o jovem pastor Timóteo. Então, agora o 9, né, temperança, é o outro aspecto. Ekrateia. Ekrateia. Quer dizer autocontrole, o nome já está dizendo. Eu me controlar, que não é fácil. Domínio próprio, somente o Espírito Santo pode nos ajudar. É o aspecto elevadíssimo do relacionamento com os outros. Aí nós vivemos em sociedade e é muito importante esse autocontrole, com situações e fatos diversos. Está ali em 2 Pedro 1,6, melhor dizendo, está escrito lá: é a ciência da temperança, e a temperança, a paciência, a piedade. Então tem aí a questão desse tempero. Tempero já está dizendo, é equilibrado, autocontrole, domínio próprio, não é perder a cabeça, não é? Então somente o Espírito Santo produz isso em nós, através desses aspectos do fruto aí do Espírito Santo, de Gálatas 5 e 22. Você está lá na igreja e o irmão veio e deu uma pisada na sua unha encravada. Aí você demonstra domínio próprio e fica de boa. Amém? Você está no trânsito ali com o seu carro, com a sua moto, a sua bicicleta. Enfim, você toma uma fechada. Aí você dá glória a Deus, aleluia, e segue a vida. Domínio próprio, não é? Que bom que todos os crentes fossem assim, né? Nós sabemos que em algum momento a coisa dá uma extrapoladinha, foge do controle. Tem uma criancinha que chegou no pai dele, aqui, a filha do Valdir: pai, o senhor está nervoso? Se o senhor estiver nervoso, o senhor cheira a flor e sopra a vela. Ela quis dizer, o senhor respira fundo, então está nervoso, cheira a flor e sopra a vela. Aleluia! Contra o fruto do Espírito não há lei. A conclusão de Paulo, amados irmãos, sobre o fruto do Espírito é impressionante. Ele afirma de modo incisivo e categórico: contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas capítulo 5, eu li os versículos 23 até o 25. Que Deus nos ajude, não é? Nos auxilie a sermos aqueles que cultivem o fruto do Espírito em nossas vidas. Os dons espirituais
só têm valor se forem acompanhados do fruto do Espírito. Glória a Deus. Isso é viver na plenitude do Espírito, tendo uma vida verdadeiramente avivada. Veja a cena assim, o indivíduo está na igreja, ele só falta agarrar anjo pelo pé. Profetiza, fala em língua estranha, meu Deus, é uma benção, tem dom da fé. Aí ele sai no trânsito, conforme eu disse agora mesmo aqui, toma uma fechadinha, aí ele já, meu Deus do céu, perde a mão. Aí você vê que é necessário que os dons espirituais, para terem o devido valor, se acompanhem dos frutos que devem ser produzidos na vida de um bom crente, que está cheio do Espírito Santo. Pastor, essa questão de crucificar a carne, a exemplo de Jesus, os pecadores devem fazer o mesmo, crucificar a carne, com uma diferença: não crucificamos o nosso corpo, mas todos os desejos que podem nos levar a pecar. Crucificamos os nossos desejos. O uso dos dons espirituais e o fruto do Espírito são práticas indissociáveis, ou seja, estão conjuntas, não é? Apesar de serem duas coisas, mas elas andam juntas e devem reverberar na vida do crente também de forma conjunta, não é? A conclusão, pastor Adolfo. Muito bem, crentes avivados são beneficiados com grandes bênçãos da parte de Deus, pois eles andam em Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo, e não andam conforme as concupiscências da carne, Gálatas 5,16. Além dos dons espirituais, eles têm o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, Gálatas 5:22. Por isso, Deus concede bênçãos em abundância sobre os crentes que andam e vivem no Espírito. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1 e versículo 3. Maravilha, meus irmãos, chegamos à conclusão da lição de número 12. E o nosso desejo é que você estude, faça suas reflexões, faça suas anotações, não é? E se prepare, esteja pronto para ministrar a aula, se for esse o caso, ou para estar na classe e contribuir com os demais irmãos ali na igreja onde você está servindo ao Senhor. O nosso desejo é que este domingo próximo, dia 19, quando estaremos reunidos para estudarmos presencialmente em nossas igrejas esta lição, que nós possamos sermos direcionados por Deus, pelo seu Espírito, a vivermos nesta prática, né, de buscarmos e estarmos sempre cheios do Espírito Santo. Você que assistiu a aula e que gostou e que percebeu que de fato tudo que nós temos feito aqui ajudou você, vai ajudar você, o nosso pedido é que você compartilhe, não é, esta aula por meio das suas redes sociais, com seus contatos, replique, não é, esta aula para que outros irmãos também possam ter proveito do conteúdo que nós estamos aqui emitindo. Queremos agradecer, não é, cada um de vocês que assistiram a nossa aula, que nos acompanharam. Deus abençoe a cada um, vossa vida, vossa família, vosso ministério, que em Cristo Jesus cada um seja abençoado e próspero em nome de Jesus. Pastor Adolfo, as suas considerações? Muito bem. Aonde você estiver, que Deus o abençoe grandemente, conforme já foi dito, você e sua família. E lembre-se, ore por nós, nós oramos por vocês e a vitória é nossa, pelo nome de Jesus. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.